Esse jovem está zerado de grana e precisa ajudar a sua família de alguma forma, então ele decide virar uma cobaia em um experimento duvidoso, que pagará $3.000. Mas ele não tinha ideia que a substância lhe daria habilidades extraordinárias e também efeitos colaterais. Fala galera, hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar Sem Sentido, um filme de comédia e romance lançado em 1998, então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. Darren Witherspoon é um estudante que está cursando economia na Stratford, mas ao contrário dos demais universitários que só precisam se preocupar em estudar e passar nas matérias, Darren está quebrado financeiramente, e por isso tem que trabalhar entregando comida e encomendas, além de servir como um guia turístico para os novos alunos. E ao entregar um pacote no laboratório, o jovem fica surpreso ao ver que tem um ratinho que está emitindo um brilho verde. Mas antes que pudesse fazer qualquer pergunta, o Dr. Thomas lhe manda sair, porque essa é uma pesquisa secreta. Já de noite, depois de uma rotina extremamente cansativa, Darren está exausto dormindo na frente da televisão, até que de repente o telefone toca, acordando o jovem, e quando ele atende, percebe que é sua mãe. E aí Denise explica que está preocupada porque as contas não param de chegar, e se continuar assim, ela e também os irmãos mais novos do Darryl irão passar necessidade. Porém, o jovem tenta tranquilizá-la, explicando que em breve a situação deles irá melhorar, porque ele está tentando conseguir uma vaga em uma agência de investimentos, chamada Smite Bates, que abriu um processo seletivo para contratar um único funcionário. Além disso, Darryl até se dispõe a pagar a conta de gás da sua família, que deu mais de $200, apesar dele ainda não ter esse dinheiro. Já no dia seguinte, para tentar juntar a grana necessária para pagar aquela conta, o jovem vai até um banco que compra bolsas de sangue, e assim consegue mais alguns trocados. E como tinha uma placa avisando que a mesma pessoa só poderia vender seu sangue uma vez por mês, Darryl entrou na fila várias e várias vezes, fingindo ser pessoas diferentes para enganar a atendente. Mas após encher umas 4 bolsas usando essa mesma tática, ele começou a ficar tonto e desmaiou na fila. E depois de se recuperar, o jovem vai até um banco que compra sementinhas masculinas. E logo de cara a recepcionista pergunta se ele conhece os métodos. E por ter afinado a flauta durante toda a adolescência, Darryl responde que sim, mas rapidamente percebe que os métodos que a mulher estava se referindo eram os de pagamento, como o cheque e o depósito bancário. Mas antes de entrar em uma das salas, o jovem pediu um pequeno incentivo e a atendente entregou algumas revistas para ele. Já alguns minutos depois, Darryl voltou todo acabado, com 4 frascos cheios, o que deixou as mulheres impressionadas, porque geralmente a maioria dos homens voltam apenas com um. Sendo que ele até prometeu que poderia produzir um quinto se elas lhe dessem uma revista em que gêmeas estivessem massageando um bode. E isso é bem específico, hein? Mais tarde, o jovem chega em um estabelecimento que compra cabelo. Porém, como vocês devem ter notado, ele passou a máquina há pouco tempo, e por isso o comerciante lhe diz para ir embora. Até que de repente, Darryl abaixa as calças e mostra que pretendia vender outro tipo de cabelo. E é óbvio que isso não acabou bem. E quando anoitece, o jovem retorna para o apartamento, e o seu colega de quarto, Tim, diz que ele precisa pagar a sua metade do aluguel, porque o senhorio apareceu hoje para cobrá-los. E conforme Tim anda de um lado para o outro do apartamento, Darryl percebe que ele está fazendo um som parecido com um sino. E o rapaz revela que é porque colocou um piercing com algumas correntes lá embaixo nas bolinhas de golfe. Passando para o dia seguinte, o jovem está trabalhando como um servente na cantina, e um estudante chamado Scott, que também está cursando economia, aparece para debochar dele, dizendo que está faltando bacon em um dos recipientes do buffet. E acontece que atualmente o maior objetivo do Scott é roubar aquela vaga de emprego que o jovem tanto quer conseguir, para dar uma vida melhor para sua família. Mas o pior de tudo é que Scott nem precisa tanto desse emprego, porque o seu pai é rico. E quando os dois terminam de conversar, uma garota muito bonita chamada Janice se aproxima da mesa do buffet, e Darryl fica tão envergonhado que deixa molho branco cair na sua calça. E Janice até faz piada com isso, dando a entender que ele ficou animado ao vê-la. Já durante a aula, o professor Engel mostra um videozinho que explica que a Smite Bates irá contratar apenas o melhor aluno da turma, que se destacar tanto nos estudos quanto nos esportes, e que também faça parte de uma fraternidade ou irmandade, que são basicamente grupos que os estudantes formam. E assim que o vídeo acaba, Randall Tyson, que é um dos chefões da empresa, começa a conversar com os estudantes, revelando que 5 deles serão selecionados, mas que só haverá um vencedor que ficará com a vaga de analista de investimentos júnior. E para incentivar a competição, o professor Engel pergunta o que uma empresa deveria fazer para cortar os custos, e logo de cara, Scott e Darryl começam a debater, para ver qual deles consegue impressionar mais o Randall. Mas pelo fato do jovem ter esquecido de tirar a rede de cabelo que estava usando para trabalhar na cantina, ele acaba passando vergonha e perde a discussão. E galera, se vocês estão curiosos para saber quanto Darryl ganhou, não existe um preço exato de quanto vale uma bolsa de sangue nos Estados Unidos, ainda mais considerando que o filme é de 1998. Porém, atualmente, uma bolsa vale entre 100 a $1.000, dependendo do quão raro é o seu tipo sanguíneo. Já no Brasil, uma bolsa com 350 ml de sangue custa de 300 a 800 reais. Eu aposto que vocês não imaginavam que valia tanto. Isso porque somente 2% da população brasileira costuma doar sangue, fazendo com que os preços sejam realmente altos. Enquanto que a sementinha masculina custa em torno de R$2.000 para quem está querendo comprar para fazer inseminação artificial, já que a pessoa que forneceu teve que passar por uma série de exames
exames caros para ser aprovada. Já depois da aula, Daryl implora para que o treinador de hóquei lhe deixe entrar no time, porque ele precisa se destacar em algum esporte para conseguir a vaga. Porém, como até hoje o jovem só entregou água para os jogadores, sem nem sequer participar de uma única partida, o treinador escolhe rejeitá-lo. Só que quando tudo parecia estar perdido, Daryl percebe que Tim está no time e pede a ajuda dele para entrar. Mas eu acho que seria melhor ter tentado entrar em outro esporte, como xadrez ou frescobol. Já no dia seguinte, enquanto trabalhava catando lixo no chão do campus, Daryl achou um folheto que falava sobre um experimento na faculdade, que estava pagando uma boa grana para aqueles que aceitassem servir de cobaias. E como o jovem está literalmente dando seu sangue por dinheiro, ele topa sem pensar duas vezes, e vai até o local e se senta ao lado de outros voluntários. Porém, conforme essa mulher cita os possíveis efeitos colaterais, como por exemplo uma coceira retal, as pessoas vão se levantando aos poucos para irem embora. E no fim sobra somente Daryl, que acabou adormecendo porque ela basicamente ficou uns 10 minutos falando tudo de ruim que poderia acontecer. E após ser aceito como cobaia, Daryl se encontra com o Dr. Thomas, que explica que conseguiu desenvolver uma substância capaz de aumentar os sentidos humanos em até 10 vezes. Ou seja, a visão, a audição, o olfato, o paladar e tato. Só que apesar disso, o jovem estava bem mais interessado no pagamento. E por isso, a única coisa que ele perguntou era quanto ele iria ganhar quando o experimento acabar. O doutor então explicou que ele ficará com toda a verba destinada aos pagamentos dos voluntários, já que só ele aceitou participar, e nesse caso a quantia é de $3.000. E se hoje em dia isso já é uma boa grana, imagine em 1998. Mas quando a noite chega, Daryl escolhe ir na festa de uma fraternidade para ver se consegue se enturmar e fazer parte do grupo para assim conquistar a sua tão sonhada vaga de trabalho. E ao cruzar caminhos com Janice, Daryl toma coragem e decide convidá-la para tomar algo. E apesar dela ter recusado, a jovem diz que talvez ele poderia ligar para ela qualquer dia para jogarem conversa fora. Instantes depois, Daryl estava tentando fazer amizade com alguns membros da fraternidade, mas por já fazer parte dela, Scott começou a humilhá-lo, dizendo que o jovem nunca será um deles, e ainda por cima lhe expulsou da festa. E ao retornar para o apartamento, ele estava mais chateado do que nunca, e por isso decide injetar a substância que o Dr. Thomas havia lhe dado, na esperança de que ela melhore a sua vida. E eu espero que o Rodrigo Goss não esteja vendo esse vídeo, porque o suco tá vindo. Já no dia seguinte, o professor Engel está distribuindo as folhas da prova final que decidirá quem serão os 5 finalistas que vão concorrer à vaga de emprego. O grande problema é que os sentidos do Daryl estão super aguçados, e como ele ainda não se acostumou, até um simples som de um lápis escrevendo no papel se torna um barulho ensurdecedor. O jovem então acaba surtando e grita para os seus colegas ficarem quietos, apesar de já estarem todos em silêncio. Mas como se isso já não bastasse, Daryl também desenvolve uma síndrome de Tourette e começa a falar várias besteiras para o professor, que acaba lhe expulsando da sala. E em seguida, o jovem vai até o laboratório do Dr. Thomas para reclamar e ameaçá-lo com um processo. Eu acho que vocês já devem ter notado que aquele efeito colateral da coceira no reto finalmente apareceu. Mas apesar disso, o doutor explica que é um bom sinal, pois significa que a substância funcionou, e que em breve o corpo dele irá se acostumar, fazendo com que esses efeitos colaterais desapareçam de vez. Passando para o dia seguinte, Daryl está deprimido, já que por ter sido expulso da prova, ele não conseguiu ficar entre os 5 finalistas. Ele até está usando óculos escuro e tapou seus ouvidos, nariz e boca, porque não aguenta mais ter os sentidos aguçados. E ao ver como seu amigo está, Tim fica preocupado com o bem-estar dele, e faz aquele típico discurso motivacional para que o jovem não desista, porque precisa conseguir a vaga de emprego para ajudar a sua família. Então, Daryl retira o óculos escuro e todas aquelas bugigangas que havia colocado na cabeça, para tentar se acostumar com esse novo corpo aprimorado. Ele até mesmo usa sua super vista para ver com mais detalhes o corpo de uma mulher bonita que estava passando na rua. Já de noite, os chefes da Smythe Bait estão participando de um jantar na faculdade, só que ao contrário de Scott, que pode ficar conversando à vontade com eles, Daryl tem que trabalhar como garçom servindo as mesas. Porém, ao invés de desistir, ele usa seus super sentidos para ganhar vantagem. Para começar, Daryl utiliza sua audição apurada para ouvir de longe o que os chefões estão conversando. E assim que chega na mesa deles para servi-los, ele repete as mesmas coisas que ouviu para enganá-los, fazendo parecer que conhece tudo do mercado de investimentos. Já na próxima artimanha, Daryl deixa um jornal posicionado perto da cozinha e usa sua super vista para ver as ações das empresas de longe. E aí ele cita o valor de cada uma delas para os homens, que ficam impressionados, achando que o jovem decorou tudo porque é estudioso. E depois que o jantar acaba, Randall Tyson pergunta como alguém tão inteligente como o Daryl não conseguiu passar para a próxima etapa do processo seletivo. E por sua vez, ele explica que é porque tem que trabalhar em vários empregos para pagar a faculdade. E isso faz com que Randall se comova e decida aumentar o número de finalistas para 6, incluindo assim o nome do Daryl na lista. Passando para o dia seguinte, o jovem pega mais daquela substância com o doutor e pede desculpas por ter reclamado, porque agora está se sentindo mais poderoso do que nunca, como se fosse capaz de fazer qualquer coisa. O doutor até aceita as desculpas, mas explica que Daryl deve tomar cuidado, porque essa sensação vicia, e além disso ele jamais, em hipótese alguma, nunca deve injetar mais do que 5 ml por dia. E galera, aquela parte da Tourette me lembrou daquele episódio lendário do South Park. E pra quem não sabe, Tourette é basicamente uma doença que afeta o sistema nervoso
nervoso, fazendo com que as pessoas sofram com movimentos involuntários e digam coisas que não queriam, como por exemplo, ofensas ou palavrões. E quando Cartman viu uma criança em uma loja de brinquedos que tinha essa doença, ele decidiu fingir que tinha Tourette para poder xingar os outros à vontade sem sofrer as consequências. E o mais engraçado de tudo isso é as pessoas sendo xingadas dos piores nomes possíveis, e mesmo assim ficando com pena do Cartman, como se ele de fato sofresse com a Tourette. Já no Brasil tem o Dileira, que realmente tem essa doença, e o lado bom disso é que pelo menos ele conseguiu ficar famoso, ganhando bastante dinheiro com isso. Mas continuando, quando anoitece, Daryl entra de penetra em uma festa exclusiva para membros da Fraternidade Kappa, e logo de cara, Scott tenta expulsá-lo do local, assim como aconteceu da última vez. Porém, como Randall e Robert Bellwether costumavam doar grandes quantias de dinheiro para a Fraternidade, eles decidem nomear Daryl como novo membro, e Scott tem que assistir tudo sem poder fazer nada. Após isso, o jovem está de boa na festa, e percebe que Janice entrou no banheiro para fofocar com a sua amiga Tonya. Então ele usa sua super audição para escutar a conversa, e assim descobre que Janice gosta de caras educados e respeitosos, e não daqueles que tentam bancar o gostosão. Até que de repente, Tonya senta no vaso para dar uma descarregada, e por causa do super olfato, Daryl fica tão incomodado com o odor, que precisa acender um fósforo para ver se consegue espantar esse mau cheiro. Já depois que as duas saem do banheiro, o jovem se aproxima para conversar com Janice, e se recusa a cumprimentar Tonya, porque não ouviu o barulho dela lavando as mãos. E após trocarem uma ideia, Daryl está acompanhando Janice até o apartamento dela, e usando seu super olfato, ele consegue localizar de longe uma rosa que estava escondida em um carrinho. E ao chegar no apartamento, Janice dá somente um beijo no rosto do jovem, porque não quer apressar as coisas. Já no dia seguinte, no treinamento de hóquei, se Daryl havia levado uma bela surra antes, agora com esse novo corpo aprimorado, ele é capaz de defender o gol como ninguém, impedindo que todos os outros jogadores marcassem um ponto. E essa demonstração de habilidade deixou o treinador tão impressionado que decidiu colocar o jovem no time que representa a faculdade. Já quando o primeiro jogo chega, eles terão que enfrentar os Panteras, e o narrador até diz que Daryl é o primeiro goleiro negro da história da faculdade de Stratford. E como era de se esperar em uma partida de hóquei, os jogadores ficam se empurrando e se derrubando toda hora. Porém, Janice, os narradores e as outras pessoas na plateia ficam impressionadas com o desempenho do Daryl, que consegue defender até mesmo usando os pés. E acaba que os Stratfords vencem a partida, porque afinal eles estavam com um jogador dopado. Passando para o outro momento, Daryl visita a sede da Smythe Bates para conversar com Randall sobre as finais do processo seletivo. Então, o cara explica que não é somente ele que tomará a decisão final, e sim todos os membros do conselho da empresa. Só que para ajudar o jovem a ganhar mais moral entre os conselheiros, Randall dá para ele o ingresso de um jogo de basquete para Daryl se sentar ao lado do Arlo Vickers, que é um cliente potencial que estão tentando convencer a fechar um grande acordo. E se o jovem conseguir cumprir essa tarefa, suas chances de ganhar a vaga de emprego aumentarão consideravelmente. Mas com o passar dos dias, Daryl convida a jovem para um jantar à luz de velas, e depois disso os dois se beijam. Já em outra ocasião, ele leva Janice para conhecer sua mãe e seus irmãos, e depois que apresenta todos da família, o jovem enquadra seu irmão Brandon no quarto, porque sentiu o cheiro da cartela de cigarros que o moleque estava escondendo na roupa. Além disso, Daryl também faz um trato com Darius, que está indo mal na escola, prometendo que dará $1 para cada A que o garotinho tirara. Já antes de ir embora, o jovem entrega um maço com várias notas para ajudar a sua mãe nas despesas. E essa cena do cigarro me lembrou disso aqui. E ao retornar para o apartamento, Daryl conta para Tim sobre a substância. Porém, o rapaz fica preocupado, já que seu amigo está começando a agir como um viciado. Prova disso é que o Daryl ignora o aviso do Dr. Thomas e se aplica 2 vezes na mesma noite, excedendo a quantia recomendada, que era de 5 ml. Já no dia seguinte, o jovem acorda e percebe que o lado direito do seu corpo está quase que completamente dormente. E sem escolhas, ele vai até o Dr. Thomas para pedir ajuda e confessa que aplicou o dobro da quantia estipulada. E obviamente o doutor fica irritado e diz que Daryl deve permanecer deitado na cama durante 3 dias, até que o efeito passe completamente. Só que o jovem explica que não pode fazer isso, porque a final do processo seletivo acontecerá na segunda-feira. Mais tarde, o jogo de basquete começa, e Daryl conhece Arlo Vickers, que é o cliente que precisa impressionar para fechar um negócio com a Smythe Bates. Mas por estar com todos os sentidos prejudicados por causa da alta dose que tomou, o jovem acaba se atrapalhando todo, porque não consegue enxergar e nem ouvir direito. E como consequência disso, ele sem querer irrita um dos jogadores de basquete, que lhe ergue pro alto e o arremessa na quadra. Só que felizmente, Arlo acha a situação engraçada e decide fazer negócios com eles. Já de noite, uma moça chamada Lorraine, que estava de olho no Daryl faz algum tempo, aparece no apartamento dele para seduzi-lo. O jovem até tenta explicar que está namorando Janice. No entanto, Lorraine continua lhe provocando, e eventualmente Daryl cai na tentação. Mas pelo fato de estar com todos os seus sentidos bagunçados, o garotão dele não consegue acordar para brincar. Isso faz com que Lorraine perca a vontade e vá embora. Porém, para o azar do jovem, Janice chega no mesmo instante, e logo percebe o que estava acontecendo. Então ela fica tão zangada que dá um chute no meninão do Daryl, que desmaia por conta da dor. E se o garotão não estava pronto para brincar antes, agora que ele nunca mais vai brincar mesmo. E poucos minutos depois, Tim chega no local,
hospital e pede ajuda de um pessoal antidrogas porque pensou que seu amigo desmaiou porque teve uma overdose. Eles até dão uma injeção de epinefrina para Tim aplicar diretamente no coração do Daryl, mas por sorte, o jovem acorda na mesma hora e explica o que de fato aconteceu. Passando para o dia seguinte, Daryl tem que ir na cerimônia de iniciação da fraternidade Kappa para passar pelos castigos e assim se tornar um membro oficial. E aí Scott dá uma bebida nojenta para ele tomar, e como o jovem não está sentindo cheiro e nem gosto, ele consegue beber tudo sem maiores problemas. Já no segundo castigo, Scott pega um remo de madeira para acertar a bunda do Daryl várias vezes, mas mais uma vez o jovem não sente nada, por conta da superdosagem que havia tomado. Após isso, o time da Universidade de Stratford está enfrentando os Astoria, sendo que essa partida é especialmente importante, porque eles não conseguem vencer esse time no hockey há mais de 30 anos. Porém, dessa vez todos pensam que o resultado será diferente, porque Daryl é o goleiro. Só que por estar com a visão toda embaçada, o jovem derruba um jogador do seu próprio time, além de tomar vários gols. E Randall Tyson, que inicialmente estava empolgado, se levanta e vai embora antes mesmo que a partida acabasse. Mas se bem que não fez diferença, já que os Stratford perderam novamente. Dessa vez foi por culpa do Daryl. Mais tarde, o jovem vai até o apartamento da Janice para se desculpar e tentar reatar o namoro. No entanto, é Randall Tyson que atende a porta, e Daryl começa a se declarar para o cara e a pedir desculpas pensando que ele era Janice. Até que de repente, a jovem sai do banheiro e revela que Randall é o seu pai, e o cara até fica surpreso ao descobrir que os dois estavam namorando. E aí, Janice leva Daryl para fora e acusa ele de ter fingido ser um bom rapaz só para conquistá-la. O jovem até tenta se justificar explicando que estava fora de si naquele dia, porém ainda assim ela não muda de ideia. E faltando apenas um dia para o final do processo seletivo, Daryl está estudando com a ajuda do Tim, enquanto que Scott, por ser rico, tem um grupo de especialistas só para prepará-lo. E quando o momento finalmente chega, Daryl veste um belo terno, mas não consegue chegar no prédio da Smite Bates, porque sua visão ainda não retornou. Então ele pede a ajuda de um sem-teto, que ao invés de mostrar o caminho certo, lhe arrasta para um beco para roubar o seu terno. E por ter ficado com apenas $50 que havia escondido na meia, a única roupa que Daryl consegue comprar é uma bem brega dos anos 80. Mas ao entrar no banheiro da Smite Bates, o corpo do jovem fica dormente mais uma vez, e por causa disso ele sem querer se mija nas calças. Só que mesmo estando nessa condição deplorável, Daryl aparece na última etapa da competição, para participar de um jogo de perguntas e respostas. Mas depois de alguns minutos, 4 dos 6 candidatos são eliminados, e sobram apenas Scott e Daryl. Nesse momento, Janice e também a mãe dos irmãos do jovem estão na plateia, cheios de esperança, torcendo por ele. E quando a pergunta final é revelada, Scott se atrapalha todo e não consegue justificar a sua resposta. E aí, Daryl toma a iniciativa se levantando e explicando o gráfico com detalhes, usando uma fórmula de matemática financeira. E graças a isso, ele consegue vencer a competição e fica com a vaga de emprego, deixando sua mãe muito feliz e orgulhosa. Mas para a surpresa de todos, Daryl decide ser sincero e revela que só passou por conta da substância que estava tomando, e portanto ele perde a vaga que acabou de conquistar. Porém, Randall Tyson escolhe dar uma segunda chance pro jovem, deixando ele começar na Smite Bates como entregador de correspondência. Por fim, depois de passar um ano só entregando cartas, Daryl está namorando Janice e finalmente se forma na faculdade, sendo promovido a analista de finanças júnior na Smite Bates. E agora, com um salário maior, ele consegue dar uma vida melhor para sua família, alugando para eles um bom apartamento no centro da cidade. Fala galera, você aceitaria participar daquele experimento se estivesse no lugar do Daryl? Me contem nos comentários. E vocês gostam de histórias de terror? O marinheiro alemão Stefan Ramin estava vivendo a melhor fase de sua vida ao lado da sua namorada Heike Dorsch. Na época ele tinha 40 anos e ela era um pouco mais nova, com 37 anos. Mas por causa de todo o estresse e problemas que sua vida na cidade grande consegue proporcionar, os dois decidiram passar os últimos 3 anos navegando pelos mares no catamarã de Stefan. E em agosto do mesmo ano, depois de passarem 17 dias consecutivos sem ver sequer um pedaço de terra como uma ilha ou uma cidade, Heike, que estava deitada no catamarã, é pega de surpresa pelos gritos do Stefan. Quer saber como essa história vai terminar? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.